Então tá aqui, ó, a Itália fez uma multa, né, multou a Cloudflare em 14 milhões de euros por ela não aderir à chamada o escudo antipirataria da Itália. Né? É um tipo de termo que eu veria a Anatel aqui no Brasil falando a mesma merda, né? Por conta de que eles querem que a Cloudflare bloqueie qualquer IP, qualquer URL que um grupo de empresas italianos determinar que se trata de pirataria, tá? Qual que é o problema aqui? O problema aqui é a questão de transmissão de jogos de futebol. O pessoal está muito chateado porque eles cobram caro pelos jogos de futebol e as pessoas não querem pagar para assistir jogos de futebol e algumas pessoas no exterior conseguem burlar isso, né? E daí eles querem que a Cloudflare aleatoriamente saia banindo em 30 minutos qualquer IP e qualquer URL que eles determinem. Um grupo de empresas lá da Itália, de empresas de mídia da Itália, que alegam terem direitos comerciais e copyright sobre esse tipo de coisa, né? A Cloudflare se recusou a fazer isso e sofreu a multa de 14 milhões de euros ou 17 milhões de dólares. E aí o pessoal está estudando como vai recorrer disso daqui. Vamos entender esse caso, porque isso é uma situação que é terrível, né? É justamente o que eu falo para vocês, a falta de entendimento de que propriedade intelectual acabou, não existe mais. Se você acha que propriedade intelectual ainda existe, você está delirando. Acorde, nós estamos virando um mundo libertário, não existe mais propriedade intelectual. Isso é coisa do passado. Aliás, nunca deveria ter existido, porque o único motivo para haver propriedade é a escassez. Se algo não é escasso, não deveria ser alvo de propriedade, né? Propriedade intelectual, na verdade, é uma violência estatal gratuita usada aleatoriamente conforme o governo deseja, né? Isso aqui é uma coisa que impacta a Cloudflare, impacta a internet no mundo inteiro, porque veja, esse é o ponto que a Cloudflare está fazendo. O pessoal na Itália, eles não querem bloquear determinados sites na Itália. Aqui no Brasil, o pessoal está fazendo isso na Anatel, está bloqueando sites no Brasil. Não, eles querem mais do que isso. Eles querem que a Cloudflare bloqueie determinados sites no mundo inteiro. Né? Sites que supostamente transmitem partidas de futebol da Itália no mundo inteiro. Né? E aí tem uma coisa até curiosa que o pessoal está sugerindo que a Cloudflare pode dar um jeito de resolver isso. Né? Simplesmente bloqueando o serviço dela para a Itália. Esse é um tema que me interessa muito, é um tema que eu sou muito apaixonado por ele. Eu acho um absurdo essa ideia, o conceito de propriedade intelectual como um todo. E também essa gana de governos, tanto do Brasil quanto da Europa, quanto do mundo todo, tá? Até os Estados Unidos, de vez em quando, tem umas coisas dessas. Os Estados Unidos tem menos. Mas aqui no Brasil, na Europa, é uma sede de bloquear. Não que nós temos que bloquear o acesso. Tem que proibir o acesso, que não pode permitir que as pessoas usem a internet. Aqui, ó, a Autoridade de Comunicações da Itália, a AGCOM, a Anatel da Itália, impôs uma multa de 14 milhões de euros na Cloudflare, depois que ela não aceitou uma ordem administrativa para bloquear acesso a conteúdo pirata através do sistema Piracy Shield, ou seja, escudo contra a pirataria. O que é esse sistema? É um sistema em que as grandes emissoras de televisão na Itália, se elas notarem que tem alguém pirateando o jogo de futebol, a questão aqui é jogo de futebol, tá? A Espanha tem a mesma coisa. A Espanha, a La Liga da Espanha também já bloqueou um monte de coisa, um negócio absurdo. Agora a Itália também, esse negócio, eu vou te falar um negócio, bicho, é realmente absurdo isso. Se ainda fosse para uma coisa realmente relevante. Olha só, eu gosto de assistir futebol, mas a verdade é a seguinte, o futebol vai existir de qualquer jeito. Não precisa dessas ligas enormes, caríssimas, esse acesso caro que esse pessoal cobra. A saída é sempre a mesma. Cobra barato a mensalidade que as pessoas não vão querer piratear. Pirateia esse jogo de futebol, por quê? Porque o Premiere aqui no Brasil é caro pra cacete. Por isso que o pessoal vai assistir internet, vai assistir jogo em site da internet, que é de graça, ou então é muito mais barato. É só cobrar o preço adequado que não tem problema, né? Aí fica esse pessoal querendo cobrar os tubos para pagar para esses jogadores de futebol fortunas incalculáveis. Eu tenho certeza que os jogadores de futebol conseguem viver com cerca de 1/10 do que eles ganham hoje, sem problema nenhum. Então, ou seja, esse é o problema, é reajustar a estrutura de preços toda, né? Para ter justamente a demanda correta, né? Ao invés disso, eles querem sacanear a internet, querem quebrar a internet. Aí tá aqui, ó, a AGCOM descobriu que a Cloudflare não está repassando. Então esse sistema foi feito pela AGCOM, pela Anatel da Itália, e supostamente ela lista uma série de IPs e DNS e nomes de site que as empresas lá na Itália têm que bloquear
no mundo todo. E esse é o problema da Cloudflare. Ela falou que não tem problema em bloquear na Itália, né? A Itália, né, eu acho um absurdo isso, eu acho que países são coisas arbitrárias que não deveriam existir, mas de qualquer forma o pessoal entende que na Itália eles teriam o direito de fazer isso, mas eles não querem só na Itália. Por que eles não querem só na Itália? Porque eles sabem que é muito fácil usar VPN, né? Aqui no Brasil todo mundo já está usando VPN, lá na Itália todo mundo usa VPN, já se usa VPN no mundo inteiro justamente por conta desses países que ficam fazendo essas merdinhas de não, vou bloquear aqui, vou bloquear ali. E aí querem bloquear no mundo inteiro. Aí, né, é proibido no mundo inteiro assistir tais IPs ou tais coisas. E a Cloudflare falou que simplesmente não vai obedecer isso, até porque não pode. Nos Estados Unidos é proibido isso, né? Você não pode interferir lá, né? Então, essa multa contra a Cloudflare representa 1% de todo o faturamento da Cloudflare no mundo. Lembrando o que é a Cloudflare. A Cloudflare ela não é um provedor de conteúdo. A Cloudflare é um Content Delivery Network. É uma rede de entrega de conteúdo, né? Ela faz o proxy, ela faz a parte final da entrega do conteúdo para garantir uma velocidade boa no conteúdo. E para fazer isso, ela justamente usa um esquema de IPs dinâmicos, né? Então, um site, em tese, ele tem um IP original dele, o IP é o endereço na internet, IP é Internet Protocol, né? O endereço IP, é o endereço na internet de um site qualquer, de um servidor qualquer, mas dentro da Cloudflare, esse IP pode ser replicado em vários IPs, porque justamente se você tem, por exemplo, um ataque de DDoS, ou se você tem uma demanda muito alta de determinado conteúdo, ela duplica aquele conteúdo para poder atender essas pessoas todas, né? Então a ideia da CDN é essa, você otimizar para evitar cair o servidor por excesso de demanda, né? É um serviço muito interessante, muita gente usa Cloudflare, e o que acontece nesse caso é que alguns sites piratas estavam usando a Cloudflare também. E, de novo, na Itália isso não é problema, porque na Itália, a própria Itália pode bloquear a coisa toda, né? Assim, não deveria fazer, mas poder fazer eles podem, né? A questão é que eles querem que bloqueie no mundo inteiro. E aí, esse é o problema, né? O sistema entrou em operação em 2024 e já desabilitou, ou fez de conta que desabilitou, 65 mil nomes de sites e 14 mil endereços IP, né? E esse corpo de indústrias lá da Itália quer que a Cloudflare obedeça isso e pare de replicar, que faça isso também, né? O Matthew Price, que é o CEO da Cloudflare, reclamou aqui no Twitter. Ontem, um corpo quase judicial multou a Cloudflare em 17 milhões de dólares por não seguir no esquema de censura deles na internet. O esquema, que até mesmo outros países na União Europeia chamaram de preocupante, requer que a gente, em meros 30 minutos, censuremos completamente da internet qualquer site que essa cabal de elites da mídia europeia ou da Itália, né, ache que é contra os seus interesses. Nenhuma supervisão judicial, não tem devido processo legal, não tem como apelar, não tem transparência. Ou seja, vamos supor que esse pessoal cometa um erro, como aliás já aconteceu. A La Liga, em determinado momento, chegou a fechar site de CSS, que era usado por milhares de sites, e os sites todos pararam de funcionar, porque a La Liga achou que um site que não tinha nada a ver com pirataria, era um site de pirataria, botou o endereço dele lá, e aí na Espanha o site foi bloqueado, e essa é a lamança, esse pessoal comete erros, né? Ninguém é perfeito, né? Você não pode fazer um negócio desse sem supervisão, não pode fazer um negócio desse sem um mecanismo de suporte, né? E não só remover clientes nossos, mas também censurar o DNS 1.1.1.1, que é o DNS da Cloudflare, né? Então, ou seja, e olha só, não é censurar a internet na Itália, mas globalmente, em todo o mundo, né? Ou seja, a Itália insiste num mecanismo que um grupo de pessoas na Itália pode decidir no mundo inteiro quem tem acesso à internet e quem não tem, sem nenhuma supervisão, sem nenhum mecanismo, sem nenhuma lógica, sem nada. Por que isso? Porque eles querem proteger o dinheiro do futebol da Itália. Meu amigo, dá teu jeito, contrata para o jogador mais barato, porra, não tem problema, não vai funcionar do mesmo jeito, vai ter os jogos do mesmo jeito, a bola vai circular. Tem um monte de gente que aceita trabalhar por 1/10 do preço dessas estrelas que tem lá na Itália. Aqui, ó, em adição, nós estamos considerando os seguintes cenários: descontinuar milhões de dólares em atividades de cibersegurança que são providos às Olimpíadas de Milano Cortina,
descontinuar a segurança de livre para serviços na Itália, remover todos os servers de cidades italianas e terminar todos os planos para construir um escritório na Itália da Cloudflare para fazer investimentos naquele país. Ou seja, eles estão dizendo que acham um absurdo esse negócio, que vão entrar na justiça, que vão tentar lutar contra isso. Estão falando também com a administração Trump para ver o que pode ser feito nesse sentido e estão considerando outras coisas. Tem gente falando para eles aqui, ó, isso aqui eu acho mais bacana, simplesmente faz o seguinte, pega o nome dessas pessoas que estão nesse comitê lá da mídia, lá da Itália, e bane essas pessoas. Bane esse... a Liga Italiana de Futebol. Pronto, não tem mais internet para eles. Acabou, não tem mais internet. Sumiu a internet do futebol. Ninguém mais assiste. Não, assim, em tese, se eles transmitirem pela televisão aberta lá, não passa pela internet. Mas até que passa, cara. Até a televisão aberta hoje em dia é feita pela internet, bicho. Então, ou seja, destrói tudo. Isso, vai lá e desliga. É para desligar? É para censurar? Então a gente tem um outro corpo de elites aqui da internet, né? O cabal da internet, da censura da internet. E nós vamos desligar agora a mídia tradicional. Esse conglomerado de mídia da Itália pega o nome das empresas que estão lá e desliga a internet deles. Pronto, acabou. E se a Itália reclamar, fala assim, não, porque foi um outro grupo censor lá de um outro país que determinou que era para desligar no mundo inteiro esse pessoal. Né? E pronto, porque é isso, né? Por que a Itália pode desligar no resto do mundo um site e o resto do mundo não pode desligar um site na Itália, né? Então, um absurdo completo isso daqui. Aqui, ó, é pior, tá? A Itália tem exigido que o Google faça envenenamento de DNS. O que é envenenamento de DNS? É retornar resultado falso na DNS para dirigir alguns sites para sites diferentes, tudo na busca por prevenir a pirataria e coisa e tal. O que, de novo, é um absurdo completo. Permite a divulgação de trojans e vírus e outras coisas malignas na internet e não resolve o problema. Porque, de novo, tudo isso daqui é facílimo do pessoal que tem os sites piratas contornarem. É muito fácil. No final das contas, isso aqui não vai resolver problema nenhum no final das contas. Esse pessoal fica tentando enxugar gelo para tentar, dizendo que vai resolver o problema da pirataria, não resolve nada. É um absurdo esse tipo de lei. Eu espero que o pessoal na Itália caia nos seus censos aí e pare com isso, ou senão que a Cloudflare faça isso mesmo, desliga a porra toda na Itália. Pronto, quero só ver. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né?